Mensagem aos amigos do Coração de Jesus. Um programa da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, especialmente para você. Olá, amigos e amigas do Sagrado Coração de Jesus. Aqui na associação, nós recebemos muitas cartas, e-mails, além de comentários que as pessoas deixam em nosso site relatando graças que receberam. Hoje eu vou ler aqui uma carta que chegou diretamente para mim. Ela veio de longe, veio de Altamira, no Pará. É de uma senhora que eu vou chamar de Vera, para preservar a identidade dela. Vocês prestem atenção, pois esse relato é de comover até as pedras. Prezado Sr. Henrique, eu me chamo Vera, tenho 43 anos e nasci numa família de origem muito humilde. Meu pai era lavrador numa fazenda aqui em Altamira. E minha mãe, além de cuidar de meus 2 irmãos mais novos que eu, costurava para fora. Com isso, nunca nos faltou o básico para nosso sustento. Éramos pobres, mas honestos e felizes. O Sr. Antônio, patrão do meu pai, um dia lhe disse: "Você é um abençoado, Antenor. Tem uma família linda. E eu, com a minha Salete, nunca pudemos ter filhos. Hoje ela se foi e me deixou aqui sozinho, com esse montão de terra que não tenho nem para quem deixar." Com o tempo, a amizade dos dois os transformou em verdadeiros irmãos. Meu pai e minha mãe Francisca, que era conhecido como a Dona Chiquinha, faziam de tudo para aliviar a solidão do Sr. Antônio. E ele, Sr. Antônio, era apaixonado por mim e meus irmãos, que ele chamava de meus sobrinhos. Um dia, o Sr. Antônio deixou essa vida. Mas antes de morrer, ele chamou meu pai no hospital e disse: "Antenor, eu sei que já estou indo desta para outra, mas saiba que não esqueci dos meus sobrinhos. Você vai ver, Antenor, você vai ver." E com essas palavras, cerrou os olhos para sempre. Um mês após sua morte, fomos surpreendidos pela visita de um advogado que nos informou que o Sr. Antônio havia deixado toda a sua fortuna para aqueles que ele considerava seus sobrinhos, eu e meus irmãos. Na ocasião, eu já estava com 21 anos e era noiva de Fortunato, um dos empregados de confiança do Sr. Antônio e que tocava a fazenda junto com meu pai. Zacarias e Afonso, meus outros irmãos, como não tinham muita vocação para a agricultura, deixaram tudo na mão de meu marido e se mudaram de Altamira. Um foi para Salvador, seguir seus estudos de medicina, e outro para Belo Horizonte, tentar seguir a carreira de engenheiro. Éramos uma família feliz. A sorte realmente tinha sorrido para nós. Papai e mamãe, já idosos e com a saúde muito precária pela dura vida que tinham tido, viviam com todo o conforto possível. E com Fortunato tocando a fazenda, meus irmãos recebiam todos os meses a parte deles, com o que pagavam seus estudos e tocavam suas vidas. Mas nos faltava algo para sermos felizes. Eu e Fortunato não conseguíamos ter nosso primeiro filho, apesar de todos os tratamentos médicos que já havíamos feito. Afinal, quando já estava com 30 anos, Deus nos mandou nosso primeiro bebê, a Sofia, hoje uma linda garotinha de quase 13 anos. Mas o que não podia imaginar é que junto com essa alegria viria também uma tristeza. Nos primeiros meses de gravidez, Fortunato começou a se distanciar, viajava sem dizer para onde, passava dias fora e depois voltava sempre com muito mau humor. Ele nem me perguntava como eu estava passando. Era como se eu não existisse e como se não estivesse esperando aquele bebê tão desejado. "Olha, tem homem que não sabe lidar muito com essas coisas, hein?" dizia minha mãe. Meu paizinho completava: "Calma, quando a neném nascer, ele vai ficar tão alegre que tudo vai voltar ao normal." E assim, nesse sofrimento, nessa solidão, a nossa Sofia chegou. Ao contrário das expectativas, Fortunato continuou se distanciando. Parece que o nascimento de Sofia não tinha alterado nada. Ele sequer chegou a tomar em seus braços. Um dia, Fortunato avisou que estava viajando para Palmas do Tocantins e que não sabia quando voltaria.
E uma semana depois, as coisas começaram a ficar claras, tristemente claras. Zacarias, meu irmão que estava em Salvador, me ligou e disse que há mais de 4 meses o Fortunato não lhe enviava o dinheiro devido e que o mesmo estava acontecendo com Afonso. E eles não conseguiam falar com o Fortunato de forma alguma. E que só não ligaram antes para nós, pois não queriam nos dar preocupações, nem para mim, nem para nossos pais que já estavam muito debilitados na saúde. Desesperada, sem notícias, e agora com essas ocorrências, eu resolvi procurar o gerente do Banco de Altamira e foi aí que todo o terrível mistério se desvendou. O gerente disse que Fortunato tinha contraído empréstimos gigantescos, que para isso tinha empenhado todas as propriedades, que fizeram envios de dinheiro volumosos para Tocantins, a ponto de ele achar que nossa família estava encerrando todos os negócios e se mudando de estado. Meu mundo desabou. Sozinha, com Sofia nos braços, eu saí do banco, não disse nada para meus pais e fui imediatamente telefonar para meus irmãos. Os dois, logo que puderam, viajaram para Altamira e, discretamente, sem meus pais perceberem, tomaram providências para salvar parte de nossas propriedades e começaram a fazer de tudo para descobrir o paradeiro de Fortunato. Passaram-se 20 dias. E eis que Fortunato aparece na porta, inteiramente embriagado. Nem olhou para a filha, não quis conversa com ninguém, e meus irmãos mal conseguiram entender o que tinha se passado. Fortunato havia se metido com viciados e pessoas de mau caráter. Entrou na droga e no jogo, perdera muito dinheiro, e só voltou para casa porque não tinha onde morar. E assim, eu passei meus últimos anos criando Sofia com um marido que mal conversava comigo, que chegava todos os dias embriagado em casa, gritando e me ameaçando. O senhor deve estar se perguntando, senhor Henrique, por que eu estou falando no passado? Mas o senhor logo vai entender. Muitos me perguntavam por que eu não o abandonei, mas eu sempre tive fé de que Deus poderia salvar o Fortunato e nossa família. Eu sempre me lembro daquelas palavras do casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas eu confesso que muitas vezes pensei em desistir, não vou negar. Até que na quarta-feira de cinzas, indo à missa com Sofia, agora com 12 anos, disse para ela: filha, vamos rezar ao Sagrado Coração de Jesus para ele curar o papai? E nos ajoelhamos diante de uma imagem que parecia olhar para nós duas com bondade e misericórdia. Uma paz invadiu a minha alma e saí de lá com a sensação de que minhas preces tinham sido ouvidas. À noite, Sofia me disse: mamãe, vamos colocar uma imagem do coração de Jesus aqui em casa? Boa ideia, filha, mas onde vamos encontrar uma? A gente procura na internet, mãe, e mandamos imprimir igual eu faço com meus trabalhos de escola. E foi assim, Sr. Henrique, que aconteceu o inesperado. Eu estava procurando a imagem do Sagrado Coração na internet e eu encontrei o site dessa bendita associação. E como quem se agarra numa tábua de salvação, eu ingressei no grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus. E assim que eu completei a minha inscrição, eu tive acesso imediato ao calendário das missas que vocês mandam celebrar. E em todas as missas eu escrevi essa frase: Sagrado Coração de Jesus, traga meu Fortunato de volta, curai-o, livrai-o das drogas, da bebida, que ele volte a ser um bom marido e um bom pai que a Sofia ainda não teve. E assim, repeti essa súplica em todas as missas do calendário. E com essa confiança, no poder do coração de Jesus, eu passei a quaresma toda rezando e fazendo algum pequeno sacrifício. Ontem, sexta-feira santa, aconteceu o milagre. Eu tinha acabado de rezar a oração que vocês me enviaram por e-mail para a Semana Santa. Meu marido estava na varanda, com o olhar perdido no horizonte, pensativo, e eu me aproximei dele. Ao olhar-me, Fortunato desatou a chorar e a me pedir perdão. Ele soluçava e, quase sem conseguir falar direito, ele me disse: Vera, essa noite eu sonhei com a paixão de Cristo e ele me mostrava seu coração todo dilacerado pelos meus pecados. E eu entendi todo o mal que fiz nesses últimos anos. Vera, me ajude, não quero mais beber, não quero mais usar drogas,
Quero ser um bom pai, me ajude que eu preciso de tratamento. Ah, meu bom Jesus, vós atendestes minhas preces. Não apenas adotou a mim e a Sofia para a vossa santa família, como ainda recuperou meu marido. Será que me é permitido achar que vós não continuareis a obra que começastes? E ainda, chorando sob o forte impacto dessa emoção, liguei para meu irmão Zacarias, agora médico em Belém, e ele disse que vai pessoalmente cuidar da recuperação de Fortunato na clínica de um amigo seu. Obrigado, Jesus, por ter ouvido as preces dessa tua filha. Obrigado, coração sagrado de Jesus. Perdoai-me por não ter recorrido a vós muito antes. E assim, nossa amiga Vera termina sua carta, cheia de esperança, cheia de confiança e fé no poder do Sagrado Coração de Jesus. Vera, nós vamos continuar rezando por você, pela Sofia e pela recuperação do Fortunato. Obrigado por nos escrever, obrigado por nos dar esse testemunho, porque o testemunho, além de ele ser um ato de gratidão a Nosso Senhor, ele serve de exemplo para tantos que nos ouvem e que passam por dramas pessoais como os teus, ou até piores. Quem confia no Sagrado Coração de Jesus jamais será esquecido por ele. Guardem isso, meus amigos. Quem confia no Sagrado Coração de Jesus jamais será esquecido por ele. E aqui terminamos o nosso programa de hoje, e que este belíssimo testemunho da Vera seja para você que ainda não faz parte do Grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus, seja para você um estímulo para fazer sua inscrição hoje mesmo. Faça como a Vera. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Divulgue essa mensagem aos seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Sagrado Coração de Jesus. Em vós confio.